Olá, tudo bem? Eu me chamo Silvia Barbalho e darei continuidade com você aos nossos estudos de informática básica e mobilidade. Nesta aula, especificamente, falaremos sobre planilhas eletrônicas, para que elas servem, qual a importância e como elas podem nos ajudar nas nossas atividades diárias. Vamos lá? Planilhas eletrônicas. O que são? Para que servem? A planilha eletrônica é um tipo de programa de computador, como os outros que você viu nas competências anteriores. Da mesma forma que o Word serve para editar textos e o PowerPoint serve para criar apresentações de slides, uma planilha eletrônica é uma tabela que serve para realizarmos cálculos, para representarmos esses dados graficamente. Mas talvez você esteja se perguntando, por que eu preciso utilizar uma planilha eletrônica para realizar cálculos se eu posso simplesmente utilizar uma calculadora? Vamos ver um exemplo bem prático disso? Imagine que você sempre faz as compras do mês com a lista de produtos já estabelecida, para saber exatamente quanto vai gastar. Ao fazer isso na calculadora, você somará o valor dos produtos um a um e, ao final, terá o resultado. Agora, imagine que o preço de alguns desses produtos mudou. Então, para ter o novo resultado, você terá de refazer todo o cálculo, somando cada um dos produtos novamente. Já na planilha eletrônica, não é preciso refazer esse cálculo. Se o preço de alguns produtos mudou, altere apenas o campo que apresentou a mudança e, automaticamente, você terá a nova soma. Outra diferença básica é relacionada à questão da volatilidade dos dados. Ao desligar uma calculadora, os dados que estavam na memória dela são automaticamente apagados. Já na planilha eletrônica, todos os dados estão salvos e permanecem disponíveis até o momento que alguém os remova ou, simplesmente, os substitua. Viu que existem alguns problemas que são mais facilmente resolvidos se utilizarmos planilhas eletrônicas? A vantagem deste programa é a sua praticidade. Tipos de planilhas eletrônicas: Excel, da Microsoft, e Calc, da LibreOffice e da OpenOffice. Existem vários tipos de planilhas eletrônicas. Por isso é um pouco complicado tentar determinar qual é a melhor ou qual é a pior. Entretanto, para ajudá-lo, determinei 3 parâmetros de análise: a funcionalidade, a usabilidade e o custo. No sentido da funcionalidade, tanto a Excel quanto a Calc exercem as mesmas funções básicas. Já no sentido da usabilidade, a Excel leva vantagem, pois por ter mais tempo no mercado, por ter um maior número de usuários, ela teve uma melhor condição de evoluir e de progredir conforme o uso das pessoas. Mas no quesito custo, a Calc leva vantagem, pois ela é um software gratuito, o que inclusive permite que você, caso saiba manejar, operar como programador, exerça ajustes no software para o seu gosto, para o seu melhor uso. Agora, vamos conhecer como funciona a planilha eletrônica de verdade? A primeira parte da planilha são as células, que correspondem ao elemento básico de trabalho. Nelas são inseridos valores. Uma coleção de células e fórmulas organizadas em linhas e colunas forma uma planilha. Já a barra de fórmulas exibe o conteúdo da célula selecionada. A caixa de nome indica em que célula o cursor está posicionado. Nas abas das planilhas existentes, é possível criar várias planilhas por arquivo. E a barra de títulos exibe o nome do programa e do arquivo aberto. Como eu já te falei, uma planilha eletrônica é um programa muito fácil, ele é bem intuitivo, é bem prático de utilizar. Tipos de arquivos. Quais os tipos de arquivos gerados e reconhecidos pelas planilhas eletrônicas? Ao criarmos uma planilha, o mais interessante é que consigamos que ela seja utilizada em qualquer computador. Como podemos garantir que ela vai abrir corretamente e que ela não vai ser utilizada em outro programa, como o Word? Isso é garantido pela extensão do arquivo. Sempre que você for salvar uma planilha no Excel ou no Calc, tenha cuidado para que a extensão utilizada seja XLS ou a XLSX. Vamos aprender como criar, manipular e salvar as planilhas? Ao abrir uma planilha, temos que iniciar com as opções Criar, Novo e escolher o tipo de planilha que queremos trabalhar. No caso, escolherei uma planilha em branco. Nessa planilha, vou preencher as células com valores e fazer algumas operações. Para salvar este arquivo, começo indo na opção Arquivo e Salvar Como, dando um nome para o arquivo que criei e escolhendo o formato em que quero salvá-lo.
Viu como é simples criar, manipular e salvar uma planilha? Tenha sempre este cuidado para não perder seus cálculos, tá? Operadores aritméticos: soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Como te disse no início da aula, uma planilha eletrônica serve para realizarmos cálculos matemáticos, desde os mais simples até os mais complexos. Vamos ver um exemplo disso? Com a planilha aberta, vou inserir o valor em 5 células. Vou criar uma soma usando os valores de todas essas células. Agora, vou fazer o mesmo com a subtração. Para alguns cálculos que envolvam prioridades em relação às outras operações, usamos os parênteses. Por exemplo, vamos mesclar duas operações, a adição e a divisão. Se eu quiser dividir por 2 o resultado de uma soma entre as células A1 e A2, eu faço da seguinte forma. Faço a soma entre a célula A1 e A2 e digo que elas são prioridade em relação à divisão. Note que eu posso fazer uso de cálculos mais complexos usando comandos simples. Isso se dá graças ao uso das funções e das fórmulas, que é o que vamos conhecer agora. Para que servem as funções e as fórmulas? Uma fórmula é o que determina como deve ser calculado o valor de uma célula na planilha. Se você está pensando em matemática, você está certo. Num dos exemplos anteriores, eu somei A1 mais A2. Isto é uma fórmula. Eu assumi que a célula A3 é igual a A1 mais A2. Já uma função é um tipo especial de fórmula. Antes de apresentar a vocês as funções pré-estabelecidas no Excel, primeiro nós vamos falar sobre os operadores relacionais. Operadores relacionais: maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Sei que você reconhece esses símbolos de quando estudou teoria dos conjuntos. Novamente repito, é bem semelhante. Esses operadores relacionais visam comparar elementos. O mais interessante é que essa comparação sempre dará num valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Vou mostrar como isso funciona. Vou preencher as células A1 e A2 com valores numéricos. E na célula A3, vou fazer a comparação entre eles. Vou começar dizendo que A1 é maior que A2. Como podemos ver, isso está correto. Logo, a célula A3 será verdadeira. Mas, se eu inverter o sinal e disser que A1 é menor que A2, automaticamente será atualizado o valor da célula 3 para falso. Viu como o valor é atualizado automaticamente? Procure praticar algumas vezes para você se sentir mais seguro ao utilizar o programa. Funções: função soma, função média e função si. Existe uma infinidade de funções implementadas no Excel. Vou lhe falar apenas dessas 3, por elas serem as mais comuns, mas nada lhe impede de procurar a própria ajuda que está disponível no programa ou de fazer uma pesquisa na internet e descobrir como realizar outras funções em um momento de necessidade. Da primeira das funções que eu lhe falei, a soma, como o próprio nome diz, serve para somar intervalos. Como é que isso procede? Se você, vamos supor, precisasse somar 100 células, o que seria uma atividade muito exaustiva se fosse feita manualmente, no Excel basta você selecionar a primeira e a última célula e o programa lhe dará automaticamente o resultado dessa soma de todas essas células. A média, a função média é a própria média aritmética. Ela vai somar as células e dividir pelo próprio número de células. Já a função si, ela serve para realizar operações quando existe uma condição verdadeira. Por exemplo, você é um professor de uma turma e necessita determinar a média das notas dos alunos e ainda quer saber quem foi aprovado ou não no final do semestre. Vamos ver como fazer esse cálculo? Vamos supor que os alunos desta sua turma tenham 3 notas e a nota final será a média aritmética dessas notas. Vamos preencher os espaços das notas e vamos fazer o cálculo da média, como já aprendemos.
Com a média final, nós podemos fazer o teste de hipóteses. Caso a média final seja menor que 7, diremos que o aluno está em recuperação. Caso a média final seja igual ou maior que 7, dizemos que o aluno está aprovado. Viu como é simples? A função se pode atrelar tanto operadores relacionais quanto operadores aritméticos. Sei que você gostou e que entendeu tudo muito bem. Até a próxima aula!